Brasília. A gente vai para outros assuntos agora, porque a Advocacia Geral da União, a AGU, pediu para atuar na defesa dos processos movidos contra o ministro Alexandre de Moraes. As informações chegam agora com a Janaína Camelo, que está acompanhando de perto esta atuação da AGU. Inicialmente foi questionada se o ministro teria ou não teria esse tipo de apoio e de representação da advocacia pública ou se teria advogados próprios. Fato é que está caminhando para que seja a AGU, de fato, a defesa do ministro. Conta pra gente, Janaína Camelo, bem-vinda. Sim, Kobayashi, muito boa tarde para você. Inclusive, esse foi um pedido do próprio presidente do STF, formalmente, viu? O ministro Edson Fachin. E só para lembrar, o presidente Lula, quando esse processo foi aberto, lá no ano passado, no início do ano passado, é um processo já antigo que foi aberto lá nos Estados Unidos, o presidente Lula, na época, colocou à disposição do ministro Alexandre de Moraes a Advocacia Geral da União nesse caso. Então, que agora vai entrar formalmente, né, nesse caso. Então, embora esse processo tenha sido aberto há muito tempo, só agora o ministro Alexandre de Moraes foi notificado, né? Ele foi notificado por e-mail. Lembrando, a gente deu aqui no 3 em 1, foi no dia 23 de maio, foi por e-mail autorizado ali a Rumble e a Trump Media, que movem esse processo, foram autorizados pela Justiça da Flórida a fazer essa notificação por e-mail depois de várias tentativas que não deram certo via diplomacia, né, via uma cooperação internacional que existe por meio de um tratado entre Brasil e Estados Unidos. Então, na ocasião ali da notificação por e-mail, o ministro Alexandre de Moraes, ele recebeu ali 21 dias para dar essa resposta. Então, a AGU diz o seguinte, em nota, né, informando que vai, então, protocolar ainda hoje à tarde, na Justiça dos Estados Unidos, esse pedido para que o Estado brasileiro, então, intervenha no processo, né, agora formalmente, vai submeter, e aí diz o seguinte, que submeter atos jurisdicionais soberanos à apreciação de cortes de outros países é grave ofensa à imunidade de jurisdição, princípio do direito internacional, inclusive reconhecido por leis dos Estados Unidos. A nota diz ainda que isso é permitido a não ser que haja um consentimento do país, né, do Estado ali de origem dessa decisão judicial, que não é o caso, que o Brasil nunca fez esse consentimento, nem vai consentir. E a AGU diz ainda ali no final da nota que se trata ali de uma tentativa de ofensa à soberania nacional por parte da Justiça ali da Flórida e à independência do Poder Judiciário brasileiro. Então, só relembrando também bem rapidamente, nesse processo o ministro Alexandre de Moraes, ele é acusado de censura pela Rumble, pela Trump Media, por decisões, várias recorrentes decisões do ministro contra essa plataforma. É uma rede social, a Rumble, né? Aqui no Brasil, inclusive, ela está fora do ar, porque essa foi uma das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou ali a derrubada de vários perfis, inclusive perfis de pessoas que são investigadas no inquérito das fake news, que é de relatoria dele, decisões também determinando derrubada de conteúdos antidemocráticos. A Rumble, então, entrou com esse processo. A Trump Media, que é do presidente Donald Trump, entrou também nesse processo, alegando o seguinte, que depende do suporte tecnológico da Rumble para colocar a Truth Social no ar, que é a rede social de Donald Trump. Então, nesse processo que foi aberto no finalzinho do ano, ou no início do ano passado, as empresas tentaram, então, notificar o ministro Alexandre de Moraes por meio dessa cooperação internacional que existe nesse tratado entre os dois países, que envolve vários órgãos públicos, né? Como, por exemplo, aqui por parte do Brasil, o Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República. Em agosto do ano passado, Kobayashi, esse pedido chegou para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça da Justiça da Flórida. Os ministros, por unanimidade, rejeitaram esse pedido e agora, então, veio a notificação por e-mail e agora o ministro vai precisar responder e quem vai responder por ele vai ser, então, o Estado brasileiro. Kobayashi. Muito obrigado, viu, Janaína Camelo, falando ao vivo diretamente de Brasília. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas. Sua opinião, Mário Vitor, a respeito da representatividade do ministro ser feita pela Advocacia Geral da União. Bom, eu li com atenção a nota da AGU e a verdade é que não tem o que questionar ali. É uma sinuca de bico porque, se por um lado, e é verdade, o STF se tornou um problema grave aqui no Brasil, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, são seguidas as posturas, as decisões para lá de duvidosas, para não dizer tiranas, que desafiam a nossa democracia, a nossa Constituição. Por outro, é absolutamente verdade também que não faz sentido, é uma excrescência, que um tribunal estrangeiro
intimide ou questione ou enquadre um ministro do Supremo brasileiro. Então, as duas coisas são verdadeiras. Acho que a AGU, insisto, ela está correta na postura dela, apenas isso não impede de constatar, porque não é a primeira vez que o mundo olha para o Supremo brasileiro e vê e denuncia problemas, decisões questionáveis. Então, isso deve ser por algum motivo, né? Lá na Justiça Americana, isso se soma à decisão recente da Corte Suprema da Itália, na decisão que indeferiu, que negou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, também questionando parcialidade da decisão que a condenou aqui no Brasil, que era objeto justamente ali de uma tentativa de execução da pena no pedido de extradição para que ela viesse cumprir pena aqui no Brasil. Várias decisões aí que colocam em discussão, em debate, a justiça brasileira. Mas aí, Zé Maria Trindade, eu quero trazer aqui para a atuação da AGU, atuação ou não da Advocacia Geral da União nos interesses de um ministro da Suprema Corte. Sabe que lá atrás se tinha essa dúvida, né, essa discussão sobre será que a AGU pode advogar em favor de alguém que esteja no cargo? E a gente se lembra, por exemplo, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em que a defesa dela, da ex-presidente, se deu toda pelo AGU da ocasião, que era o ex-ministro ali, deixou o cargo de ministro da Justiça para se tornar AGU, o Zé Eduardo Cardoso, né? Então a gente tem aí os precedentes que autorizam a Advocacia Geral da União a atuar na defesa das pessoas, dos CPFs das pessoas que estejam imbuídas de seus cargos. Zé Maria Trindade. Pois é, olha, eu me surpreendi, Kobayashi, lá atrás, quando numa ação do Senado, a AGU que defendeu o Senado. Aí na época eu perguntei ao presidente, o Garibaldi, presidente, mas por que a AGU aqui não tem um corpo de funcionários muito bem pagos? São os maiores salários aqui, né? Auditor da União e consultores da Câmara e Senado. Não tem um grupo de advogado e tal? Ele falou assim, não, mas constitucionalmente a Advocacia Geral da União defende os poderes. Aí eu fui ver, é verdade. Então, assim, a Advocacia Geral da União, legalmente, ela defende as instituições. Então, assim, a gente está considerando aí que não é porque o ministro Alexandre de Moraes teve uma multa de trânsito ou cometeu qualquer deslize legal, mas sim é uma decisão institucional que estão questionando uma decisão dele de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, se a hermenêutica, criminalizar a hermenêutica, que é a grande proteção do judiciário, é isso, né? A decisão do juiz, pronto. Então, juridicamente, a AGU defende. O ministro Alexandre eu colocaria um advogado para acompanhar, né? Ele pode fazê-lo, é um advogado acessório, mas a AGU legalmente é que representa. Agora, o grande debate que coloca nisso aí é o seguinte: antes, um país se defendia, né, no seu território em terra. E aí inventaram o avião, armas, aí tem o espaço aéreo, assim como tem o espaço marítimo. E eu estou chegando à conclusão que deve-se discutir o espaço cibernético, o espaço de internet. Porque, como está aí, está dando a indicação de que um cidadão norte-americano, uma empresa norte-americana, foi contrariada, mas contrariada aqui, na ação aqui. Então, qual é o espaço nacional, a soberania nacional diante dessas poderosas, desses bezerros de ouro chamados Big Techs? Então, agora elas têm um poder mundial, são intocáveis no mundo inteiro, ou elas devem obedecer à legislação e às decisões judiciais aqui no Brasil e daqui no Brasil? Eu entendo que é preciso definir isso. Na minha cabeça, isso já está definido. Nós temos leis, são empresas, não são instituições de caridade nem instituições públicas. São empresas, visam lucro, e o lucro é bom, mas não pode ter um monopólio, e elas têm um monopólio. E elas não têm absolutamente nenhuma responsabilidade. Eu não conheço nada no Brasil que não tenha responsabilidade. Se você tem uma empresa de qualquer coisa, você é responsável pelo produto. E quem é responsável pelo produto? Que são as páginas sociais, esse movimento social? Ninguém. Como? Se você lucra, você vende espaço.
Gente, a gente tem uma ideia de pensar que uma publicação nossa vai para todos os nossos seguidores. Não, vai para onde o tal do algoritmo quer que vá. E onde que está esse algoritmo? Eu sei lá, pode estar em outro país. Então, um grande poder. Então, acho que está aí. Aí vem a história, não deve regulamentar as big techs, ou não deve regulamentar. Já estão regulamentadas, só que por elas mesmas. Elas definiram as regras delas e elas cobram, elas censuram. Você é censurado. Elas tiram você do ar sem absolutamente nenhuma razão. Por que o senhor não sei e não quer saber e você não tem a quem recorrer? Né? Então, elas já estão autorreguladas, elas têm as leis delas e pronto. É preciso, sim, discutir, inclusive, onde está a barreira, né? Qual é a soberania de cada país. Nem estou falando do Brasil. Isso é um assunto polêmico no mundo inteiro, esse debate sobre as big techs e sobre a internet. Quer dizer, onde está o limite da atuação das big techs? Não tem. Seguiremos acompanhando aí, mas antes eu quero a opinião final aqui desse nosso assunto do Vitor Antunes também, porque isso envolve, Vitor, uma decisão do ministro que impactaria redes sociais americanas no território americano para cidadãos que estavam nos Estados Unidos, ou seja, a alegação por lá da ação que moveram as plataformas contra o ministro é de que a decisão do STF brasileiro estaria ultrapassando as barreiras aqui do Brasil e atingindo a americanos nos Estados Unidos. Como você vê, como você projeta o resultado dessa ação, hein? A gente está entrando em território não mapeado, né? Essas questões de soberania envolvendo o digital, como José Maria colocou muito bem, elas são novidade, elas têm desdobramentos por todo o mundo. Alguns países já tomaram decisões mais rígidas, outros estão passando por dilemas hoje. Eu destacaria a Rússia, que tem uma internet segregada, mas especialmente a China, que inclusive é antecessora em muitos sentidos de toda desse momento que a gente vive hoje, mas existem também casos de penumbra. Por exemplo, a Índia baniu o TikTok por preocupações de envolvimento chinês, né, no algoritmo, coisa parecida. O mesmo Estados Unidos também pensou em banir o TikTok por algum tempo. Aí isso foi concluído com uma aquisição em parceria de capital, né, um investidor americano, comprou o TikTok e isso foi resolvido. Agora, para mim, a opção da AGU em fazer a defesa do Alexandre de Moraes em nada surpreende, justamente porque ele estava em exercício da função e por detrás dessa temática toda vai muito além, né? Por mais que talvez o grupo eduardista tente pintar, né, de uma forma, pintar como tema central perseguição ou infração de liberdade de expressão que seja no Brasil e como isso acaba afetando também a liberdade de expressão no estrangeiro, mas a gente sabe que por detrás disso, claro, essa é uma questão acessória, mas a gente está debatendo sobre até onde o Brasil pode ir no combate ou, no controle sobre redes sociais de forma geral. Isso não é um território mapeado, muitas vezes o governo se mostra bem disposto a negociar ou conversar, né, com esses grandes conglomerados de tecnologia, faz audiências públicas, recebe esses responsáveis. Você tem uma frente parlamentar ativa também trabalhando na tributação ou então na não tributação, no caso das empresas, mas então a gente está caminhando por, águas não exploradas e eu não tenho a menor ideia, acho que ninguém pode prever o que vai sair disso aí, de verdade. Olha só.